Oi, oi, sejam bem-vindos. Aqui é Renata Shen. Como vocês sabem, esse canal está sendo reformulado. Estamos falando aqui sobre marketing. Espera aí, deixa eu colocar este microfone aqui. Pronto. Estamos falando aqui sobre marketing para quem empreende sozinho e sem roteiros, tá? Ou a gente fala do que a gente sabe, ou a gente fica calado, não é mesmo? Marketing foi a minha primeira formação. Talvez alguns possam estar achando estranho, né? Eu saí da massagem, saí dos temas sobre espiritualidade, tarô para o marketing, mas marketing foi a minha primeira formação há 15, 10, 12 anos atrás, mais ou menos. E me ajudou muito, não apenas no trabalho, mas também como pessoa. Pois, afinal de contas, quando nós empreendemos sozinhos, quando você tem um empreendedor que sozinho monta um negócio, oferecendo um produto ou um serviço, aquele negócio ele se funde muito ao empreendedor. A verdade, ele é um transbordo do empreendedor. É tudo mais ou menos uma coisa só, o CPF e o CNPJ. Eu falo muito sobre isso aqui. Então, veja bem, sendo nós a cara do nosso negócio, sendo quem somos, a nossa própria marca, às vezes fica um pouco complicado definir e delimitar até onde mostrar de mim, o que não mostrar, qual posicionamento que eu vou ter aqui nesse negócio, seja ele presencial, seja ele digital, seja ele com presença digital. E algumas pessoas que não têm um negócio digital, mas têm um pequeno negócio local, ou que às vezes pensam em melhorar a presença digital, a primeira coisa que passa na cabeça dessas pessoas é o seguinte: mas eu vou ter que aparecer, eu vou ter que fazer vídeos, eu não gosto de aparecer. E aí, como é que faz? Eu dei o meu ponto de vista rápido nos shorts, mas eu acredito que é um tema que vale bastante a pena a gente explorar um pouco mais, sabe? Lá no videozinho eu digo que, poxa, se você que é o empreendedor principal interessado pelo seu negócio, se você não tem coragem de colocar a sua cara para falar da qualidade do seu produto ou do seu serviço, se você não gosta de falar sobre o que você faz, quem mais o fará? E que credibilidade é essa que você vai passar se nem você se sente tão confortável assim com o que você está fazendo? Então, o meu ponto de vista, de uma forma geral, é que sim, é que é importantíssimo que você mostre sim a sua cara, mesmo que seja uma vez por mês, principalmente em épocas de IA, sabe? Estamos cada vez mais carentes de conexão emocional, de conexão com gente de verdade. Então, independente do teu negócio, é importante que exista esse temperinho humano, para mostrar que você é real, que você existe, para que gere um determinado nível de identificação com o teu público, determinado nível de identificação. Por quê? Porque a pessoa não precisa se identificar com tudo que você é e ninguém vai. Afinal de contas, somos indivíduos, individualidades. Não dá para a gente querer que todo mundo concorde com tudo. Então, todo negócio é interessante que a pessoa olhe para aquela lojinha, para aquele salão de beleza, para aquele prestador de serviço e se identifique de alguma forma com aquela pessoa que está ali por trás, digamos assim, daquele negócio. Por trás não é porque, na verdade, somos o próprio negócio. Para decidir ou não comprar, para fidelizar ou não, para
recomendar pessoas, porque de repente achou o seu trabalho legal. Tem gente que recomenda, mesmo sem ter conhecido de verdade o trabalho, só por ter visto numa rede social e ter achado legal, e aí faz a recomendação. E hoje em dia, mesmo que você fale assim, não, mas eu não tenho Instagram, mas eu tenho um site, eu tenho Google, mas no final das contas a pessoa quer ir para o teu Instagram. Que o Instagram é o novo cartão de visita. Então, de alguma maneira, é importante sim você estar nas redes sociais e mostrar sua cara, nem que seja no Stories, uma vez por mês, e deixar salvo ali num destaque para a pessoa ver que você é de verdade, né? Compreendido isso, o que é que a gente precisa entender? Teve uma moça que fez uma pergunta sobre isso. Eu não gosto de aparecer no Instagram, mas como melhorar, né? Como melhorar o meu perfil? Primeiro ponto, o que é que você quer melhorar nesse perfil? Você quer melhorar a questão de conteúdo? Você quer melhorar a questão de estética? Porque veja bem, tem perfis completamente desorganizados de estética, mas que entregam conteúdos riquíssimos que conversam diretamente com o público e funciona muito bem. E o pessoal engaja e vende e tem resultado. Há alguns outros perfis que eles são focados muito mais na estética. Eu sou da área da massagem, eu tenho sido da área da massagem e do tarô há muito tempo, então tem alguns perfis de bruxas, por exemplo. Tem até uma que eu não me lembro o nome dela, que ela tem na casa dos milhões de seguidores e o perfil dela é muito estética, ela não entrega conteúdo de valor nos perfis. Ela tem mais de um, mas no perfil principal é muito mais sobre o dia a dia, é aquele perfil muito arrumadinho. Tem umas fotinhas dela lá em alguns rituais e tudo mais, mas não é um conteúdo informativo, não é um conteúdo transformador, mas é um conteúdo estético que cria uma aura de magnetismo, uma aura de mistério, que tem tudo a ver com o que ela faz. Então, nós podemos melhorar um perfil de Instagram de várias formas. Isso vai depender muito de qual é o teu negócio, de qual é a tua identidade, de quais são as palavras-chave que você escolheu para reger a sua dança na internet. O que são essas palavras-chave? Recentemente eu escolhi 3 palavrinhas lá no meu perfil que sintetizam o que naturalmente eu entrego já há muitos anos, que é autocuidado. Eu sempre falo sobre autocuidado, independente se eu estava no tarô, se eu estava na massagem, na nutrição, nos relacionamentos, na espiritualidade. Eu já fui de todos esses mercados, independente do que eu estava fazendo, já tive até sex shop online. Então, independente, eu sempre estava falando sobre uma ótica do autocuidado, porque isso faz muito parte da minha vida. Isso é parte da minha identidade. Deixa eu ver aqui se esse negócio está funcionando. Se eu não estou falando, está funcionando. Ele estava descarregando. Isso faz muito parte da minha identidade. Para mim, autocuidado é algo sagrado, porque afinal de contas, a nossa vida é o que temos de mais sagrado e temos por obrigação cuidar muito bem da nossa vida. Cuide da sua vida por um tempo foi um lema, mas baseado nessa palavrinha-chave que direciona toda a minha conduta, inclusive os meus conteúdos, porque é muito forte em mim, autocuidado. Uma outra palavra que define comportamentos meus também é provocação. Eu gosto muito de provocar, uma coisa natural. Não sei nem se é algo tão bom, mas é algo que faz parte de mim, a provocação. De diferentes formas, eu gosto de provocar de diferentes formas. E pontos de vista. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dar pontos de vista, porque eu estudei muito, eu estudo muito diferentes áreas e minha vida já foi modificada por pequenas palavras, pequenos insights, pequenos pontos de vista que eu vi na internet, que alguém me deu numa conversa de rua. Então, essa troca é algo que eu aprecio muito
e sempre, independente se eu estava com foco no produto massagem, se eu estava com foco no tarô, no sex shop, em qualquer coisa. Eu já tive até loja de roupa também. Então, independente de qualquer coisa, sempre essas três palavrinhas definiram os meus comportamentos e que são coisas muito enraizadas em mim. Eu não saberia viver sem dar meus pontos de vista, sem provocar e sem falar sobre autocuidado. Então, eu decidi que eu vou continuar dessa forma nos meus conteúdos nas redes sociais. E essas três palavrinhas, elas agora assumiram uma posição de destaque na biografia, para tanto comunicar às pessoas o que tem ali, mas também para que eu mesma me lembre. Né? Porque uma pessoa multipotencial, principalmente, ela tem uma tendência de se desviar um pouco e muitas vezes está querendo falar sobre coisas que não têm nada a ver. Mas quando eu coloco também ponto de vista, como uma palavra que direciona os meus conteúdos, isso me dá a possibilidade de eu dar o meu ponto de vista sobre algumas situações que de repente tenham relação ali com os produtos e serviços que eu ofereço e também com algumas coisas, algumas questões sociais que eu julgo que são muito importantes. Ultimamente eu tenho falado bastante sobre a violência contra a mulher. Eu acredito que eu não posso ficar calada de forma alguma sobre isso, principalmente levando em conta que a maioria do meu público é masculino. Então, na minha cabeça, é minha obrigação falar sobre isso. Então, as palavrinhas que norteiam meus conteúdos hoje, elas foram clarificadas, porque na verdade elas sempre nortearam os meus comportamentos. Se você quer um negócio autêntico, você pode pegar essa dica, digamos assim, e verificar três palavrinhas que sempre nortearam seus comportamentos, suas atitudes. Ah, mas isso não tem nada a ver com o que eu entrego, com o negócio que eu tenho hoje. Então vamos avaliar o seguinte: será que esse negócio realmente tem a ver com você? Será que você vai conseguir sustentar esse negócio a longo prazo? Dá uma avaliada se você está fazendo isso porque foi uma oportunidade que você teve e você ficou mais tempo do que deveria nesse negócio, ou se é algo que você realmente quer para a vida. Pois eu acredito que as atividades profissionais que são para a vida, elas têm total conexão com a nossa identidade. Você é uma coisa muito distante, muito diferente, a gente não consegue sustentar. E muitas vezes é assim, eu não gosto de aparecer. Muitas vezes é porque você não tem essa clareza sobre a sua identidade, sobre o que da sua identidade sustenta a sua marca, e aí você fala que não gosta. Às vezes você tem alguns probleminhas de necessidade de validação, fica com medo do julgamento, aí você fala que não gosta. Mas note que, se você tem uma crença profunda, sólida e verdadeira no benefício da sua entrega, na qualidade do seu produto e serviço, por que diabos você não vai gostar de aparecer para falar sobre isso? Você estará negando ajuda a algumas pessoas e também limitando o seu crescimento profissional. Dá para melhorar o Instagram sem aparecer? Dá. Tem alguns perfis que eles constroem uma identidade visual de marca muito forte. Os conteúdos são guiados por algumas palavrinhas como essas que eu falei aqui, onde tudo que se escreve nos reels, nos carrosséis, nos stories, levam a pessoa àquele tema central. Então, termina que fica uma página extremamente nichada, com algoritmo muito mais facilmente treinado, porque todos os conteúdos direcionam para aquele objetivo principal daquele perfil. Por exemplo, teve um perfil que eu acompanhei durante o tempo, cheguei até a conversar com a dona do perfil, que ela não aparecia, mas ela fazia alguns vídeos tomando vinho, dirigindo o carro, passeando, com frases relacionadas à independência financeira, e no link da biografia dela e alguns conteúdos também levavam a gente para o WhatsApp, onde ela
falava sobre afiliação, você ser afiliado. E aí tinha várias plataformas diferentes e vários tipos de produtos diferentes para a pessoa se afiliar, trabalhar em casa e ganhar seu dinheiro e ter a sua independência financeira. Embora ela não aparecesse nos vídeos do perfil dela do Instagram, mas o WhatsApp, ela dava uma atenção absurda. Você se sentia conversando com uma amiga. Era realmente uma conversa sem aquela venda direta, aquela coisa robotizada que muitos perfis estão adotando hoje. Ela realmente conversava, tentava entender tua realidade, falava sobre as diferentes formas de afiliação, sobre as possibilidades de ganho, explicava tudo. E eu achei super legal. Ela estava fazendo dela e sem aparecer. Tem alguns perfis também que eu acompanho, que são perfis com muitos seguidores, até com milhões de seguidores, mas também são perfis antigos, onde os carrosséis são carrosséis muito profundos, que levam a uma reflexão muito profunda, com um viés filosófico. E aí isso também conecta com um público diferente, tá, minha gente? Cada tipo de mídia, cada formato de mídia vai conectar com um público diferente. Óbvio que o público que para ler carrosséis longos com profundidade de conteúdo são pessoas com a mente mais que valorizam, né, profundidade, que gostam de ler. E aí, no final, todas as postagens, ele tinha um CTA, onde ele chamava para a aquisição de um livro que falava sobre aquelas postagens. Todas as postagens dele eram referentes a um tipo de conteúdo e esse conteúdo ele era explorado com mais profundidade ainda, né, no livro. E ele estava vendendo esse livro no perfil. Então dá para você melhorar seu Instagram de forma estética ou melhorar o conteúdo ou melhorar a questão das vendas no Instagram sem aparecer, dá. Mas vai depender muito de quem você é, com qual público você conversa, vai depender muito do teu objetivo de curto, médio e longo prazo. Os Reels, por exemplo, quando você foca em Reels, em vídeos curtos, onde você não aparece, onde temos frases curtas, tem uma tendência muito grande, tá? Da sua imagem, dela não ser reconhecida. E dessa forma você não consegue gerar uma conexão mais duradoura porque a pessoa não está vendo você, a pessoa não te conhece. Então, para a criação de autoridade, ou para uma conexão emocional mais forte, ou para um negócio de médio ou longo prazo, quando falamos de empreendedores individuais, eu não acho legal. Eu sempre gostei muito de aparecer e nunca tive problema com isso. E por isso também, para mim, sempre foi relativamente fácil migrar de uma atividade para outra, porque as pessoas me conhecem, as pessoas sentem confiança em mim, segurança. A gente cria uma conexão não com todos os seguidores, é óbvio, mas com uma boa base de seguidores. E aí essas pessoas mesmo, elas nos ajudam a alavancar outras atividades. Quando você aparece, tem essa vantagem, sabe? Mas é como eu falei, cada um tem o seu objetivo definido. Isso de não aparecer, isso pode ser útil para um negócio de curto e médio prazo. Vamos colocar médio prazo aí 2 anos, tá? Que está ali nas ondas do momento, que não é algo que realmente a pessoa está pensando em levar para a vida inteira. E ele também pode ser útil quando estamos falando de um setor de livros, de coisas escritas, porque ali as pessoas elas estão querendo mesmo o seu conteúdo mental. Elas não estão muito interessadas assim em quem você é, elas estão querendo as suas ideias. E a gente vê, né, tem vários perfis assim que funcionam só com textinho, que no final vendem algum e-book, algum livro e tá tudo bem. Mas não existe uma fórmula mágica.
Muita gente tem procurado os canais dark do YouTube, mas também tem muitos canais dark sendo derrubados. E na medida que você não aparece, tem que haver um esforço muito maior e uma criatividade muito maior para você construir um vídeo ou qualquer conteúdo que seja, que prenda a atenção, que conecte, porque ali não será pela sua imagem, pelo seu tom de voz, pela energia, digamos assim, que conecta, mas realmente pelo seu trabalho, pelo seu conteúdo exclusivamente. E a gente sabe que muitas vezes você vai numa loja, você olha para o vendedor, você não quer aquele vendedor, você escolhe o outro vendedor. Tinha uma loja, quando eu era adolescente, de sapatos, que tinha vários vendedores, mas todos nós esperávamos um vendedor específico. Os outros ficavam de mãos abanando, ele foi demitido, é claro, porque todo mundo gostava demais dele, entende? Então, quando você aparece, quando você mostra a sua cara, você se dá essa oportunidade de se conectar com a tua turma real, com quem não está só interessado nas tuas ideias, se conectar com quem realmente afinizou com você. E isso, para um empreendedor individual, nossa, isso é fundamental e importantíssimo. É por isso que eu estou aqui, por isso que eu já experimentei diferentes atividades, porque eu sempre mostrei minha cara. Eu ia falar algo agora, só que eu esqueci. Eu já viralizei em algumas contas com vídeos de terceiro. Uma época eu tinha uma conta sobre tarô e coaching. E aí eu fazia cortes de vídeos de terceiros sobre relacionamentos. Eu colocava uma fotinha com o meu rosto e o meu nome e a atividade, tarô e coaching. E eu viralizei nessa conta. Em duas, já viralizei tanto no TikTok quanto no Instagram dessa forma. Só que quando eu mostrava a minha cara, as pessoas falavam: opa, nesse mesmo período, tinha um cara que ele também falava de relacionamentos, eu não me lembro o nome dele, e ele também postava cortes de outras pessoas, e aí ele começou a intercalar entre vídeos dele e vídeo de outras pessoas. Até hoje eu ainda vejo alguns psicanalistas, alguns psicoterapeutas, psicólogos usando esse método. Esse cara especificamente, os vídeos dele viralizavam muito, ele atingiu muitos seguidores, tinha muito engajamento. Aí ele começou a fazer essa transição. Só que quando ele começou só a colocar vídeos dele, as visualizações caíram demais. Ele, inclusive, desapareceu das redes sociais. Pode ser que ele tenha vendido algum tipo de atendimento usando a imagem de outras pessoas nos vídeos, pode ser que sim. Eu nunca vendi atendimentos postando reels de outras pessoas. O que funcionou para mim quando eu não aparecia eram os anúncios de tarô, mostrando apenas as cartas de tarô, com as perguntas mais procuradas e o meu WhatsApp para a pessoa se conectar comigo. E também o tarô, nem sempre a consulta é síncrona e é pessoa a pessoa. Muitas vezes é por texto, é por áudio ou ligação. O mercado funciona dessa forma. Então, mais uma vez, não tem fórmula mágica. Tem que entender como é que funciona o mercado, tem que entender qual é o teu produto ou serviço, qual é a sua identidade. Se essa melhoria seria uma melhoria estética, seria uma melhoria de conteúdo, se é necessário você aparecer sempre, ou se você aparecer uma vez por mês, ou uma vez por semana, ou a cada 15 dias, não sei. Avaliar qual seria essa frequência ideal. A gente consegue melhorar o Instagram de várias formas, mas para que isso seja feito com clareza, de uma forma que você possa sustentar sozinho, não precisa ficar pagando alguém para gerenciar teu Instagram e de uma forma que você possa construir de fato algo sólido e duradouro, tem que fazer um estudo de mercado, tem que ter um plano de negócios, tá? E isso é muito individual, principalmente hoje em dia, com a multiplicidade de atividades e de possibilidades de identidades de marcas que nós temos, porque antigamente era muito, né, era muito simples antigamente. Ou aquela pessoa que era profissional, né, aquelas roupas blazer e tudo mais,
ou aquele criador de conteúdo que postava o que queria. Hoje em dia está tudo misturado e há diferentes formas de você estar construindo a sua identidade de marca, com respeito aos seus valores, princípios e conectando com o teu nicho e tudo mais, tudo isso que a gente já falou aqui. Então, repensa um pouquinho sobre esse, eu não gosto de aparecer. Repensa um pouquinho sobre isso, até que ponto isso pode estar limitando o seu desenvolvimento profissional, o seu sucesso financeiro, até que ponto isso é realmente um não gostar de aparecer ou é algum outro tipo de deficiência que você tem, como por exemplo, como eu já falei, não saber como aparecer. E verifica também como você quer melhorar seu Instagram. Qual o objetivo específico que você quer? Porque não adianta também querer fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Tem que ser feito por etapas. O que é que você quer melhorar agora, neste momento? E como é que você pode fazer isso dentro da sua realidade, dentro da sua identidade, respeitando o mercado, conectando com o público, tá bom? Então, é isso. Se gostou, me faz um favor, deixa algum comentário aqui e salva esse vídeo e envia para aquela sua amiga empreendedora. Logo, logo estarei de volta com mais vídeos, ou vídeos longos, ou vídeos curtos. Depende da energia do momento. Vamos ver o que é que vem pela frente.